So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet. Being to myself and sit in silence until I got a call. My friend showed up at my door. Agora são exatamente 11 horas da manhã. Daqui a pouquinho eu estou indo buscar a Ana Lu na escola. Hoje foi um dia atípico porque o Miguel não foi para a escola. Ele estava um pouco quentinho. Nós achamos que ele ia começar a ter febre. E para a escola não me ligar e pedir para buscar ele, eu resolvi não mandá-lo para a escola. E eu estava aqui fazendo o meu devocional e decidi compartilhar com vocês o que Deus falou comigo. Eu estava lendo sobre Josué, que Deus deu a ordem para ele rodear os muros e para assim então o muro cair e eles poderem dominar a cidade de Jericó. E se vocês lembrarem, antes mesmo deles chegarem ali naquele local, quantos milagres Deus já havia feito através da vida de Moisés, que ele abriu o mar, o maná, né, que caía do céu. E porque naquela situação do muro de Jericó, Deus não simplesmente derrubou o muro para eles, né, para eles dominarem a terra e estava tudo bem. Mas não, Deus mandou uma estratégia, Deus deu uma direção para Josué para que os muros pudessem cair. Isso me faz entender que nem sempre os milagres que nós esperamos de Deus, as promessas de Deus que Ele nos faz, vai vir de forma instantânea, de uma forma que nós não vamos precisar fazer nada. Muitas vezes Deus vai nos colocar de frente a situações em que nós teremos que tomar atitudes para que o milagre aconteça. Nem sempre as coisas vão vir nas nossas mãos de forma instantânea. De repente você está esperando uma cura, você está esperando uma porta ser aberta e Deus quer que você tenha atitude. E eu anotei aqui quais são as atitudes que Josué teve que ter para que acontecesse esse milagre, que os muros caíssem. Ele teve que ouvir a direção de Deus, que Deus deu as instruções para ele naquele momento. Ele agiu com obediência, disciplina e foco. Se Josué não fizesse exatamente da forma como Deus tinha ordenado, com certeza o muro não iria cair. Mas Josué teve que seguir a direção de Deus e as suas coordenadas para saber como agir e quando agir. Para termos sucesso, devemos sempre consultar ao Senhor. E Deus usa meios para nos abençoar. Para que o milagre aconteça, nem sempre vai ser de forma instantânea. E é isso. Deus falou muito comigo nessa palavra. E depois eu vou compartilhar com vocês aqui como que é a minha cama. Porque eu mostrei ela montada. E eu lembrei também, poxa, né? Poderia ter uma cabeceira melhor, coisas melhores para compor ela. Mas Deus também nos chama para sermos gratos pelas pequenas vitórias. E para mim, eu estou muito grata por essa pequena vitória que é a minha cama. Eu estou compartilhando com vocês aqui, porque fazia tempo que eu queria comprar a cama e nós não estávamos tendo condições financeiras para adquirir uma cama nova. E Deus preparou de nós conseguirmos comprar. Estou muito feliz. É uma cama muito boa, vou mostrar para vocês. E agora eu estou com um porém, porque essa cama é queen e todo o meu jogo de cama era casal. Eu consegui me virar com o lençol que eu tinha, que até ficava guardado, quase que eu não usava. Mas eu vou ter que adquirir, né, aos poucos, novamente, no enxoval, para cama queen. Mas estou dando um jeitinho com o que eu tenho. E é assim, né, a gente tem que dar um jeito, tem que se virar com o que tem, enquanto tem. E depois vamos adquirindo outras peças. Aproveitando que eu ainda nem arrumei a cama para mostrar para vocês aqui a parte da estrutura dela. Ó,
O lençol que eu falei que eu coloquei por cima é esse aqui. Olha a grossura desse colchão, gente. Ó, vou erguer aqui. Olha isso. É super pesado. Aqui o material é tipo uma camurça. Eu gostei bastante também do acabamento da parte do box. O moço da loja falou que aguenta exatamente 140 quilos de cada lado. Então, é um colchão que suporta bastante peso. E ele é bem estável, tem uma estabilidade, porque o outro, eu sentava já, as perninhas já estavam meio bambas, sabe, da parte do box. Ela é de espuma e eu gostei bastante, gente. A cama, ela superou as minhas expectativas. E o melhor, eu paguei muito mais em conta do que se fosse comprar apenas o colchão. Então, o conjunto eu paguei muito em conta. Deus preparou, sabe por que eu falo isso, que Deus preparou? Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu tenho uma lista de desejos. E dentro dessa lista de desejos estava comprar uma cama nova. Então eu fui lá na minha listinha que eu apresento a Deus esses desejos que eu tenho. E como eu falei, como em Josué, né? Deus deu uma estratégia para como ele ia conseguir chegar dentro de Jericó, como que ele conseguiria ultrapassar, como que ele conseguiria invadir a cidade, sendo que tinha um muro muito grande que afastavam eles dessa vitória de conquistar a cidade. Então, muitas vezes a gente precisa fazer essa lista de desejos, apresentar ao Senhor e Ele vai nos dar a estratégia de adquirir aquilo que nós precisamos. Foi isso que aconteceu aqui comigo. Eu sou muito grata a Deus e eu falo para vocês, agradeçam e sejam felizes nas pequenas vitórias. E falando sobre ser grata, né, com as pequenas conquistas, quantas vezes a gente fica reclamando de casa, de ter casa para limpar, a gente tem tanta tarefa para fazer e filho para cuidar, como a maternidade cobra da gente, né, tempo, disposição, sono, e muita gente fica reclamando. Mas quando a gente para e pensa que tem pessoas que gostariam de ter exatamente aquilo que nós temos hoje e elas não têm. Eu sempre compartilho isso com os meus filhos quando eles começam a reclamar das coisas. Eu falo quanta criança que tem por aí que adoraria ter o que você tem e não pode, nem sabe se vai ter um dia. E você, né, tendo condições, graças a Deus, e não agradece e reclama. Mas a gente às vezes age dessa forma. Quando a gente reclama do serviço de casa, do tempo que é tomado para fazer o serviço e até em relação ao que aconteceu, né, com Josué ali, ele teve que se colocar à disposição, ele teve que obedecer, ele teve que fazer um esforço para conseguir conquistar, né, o que Deus havia prometido, porque a terra era prometida, a terra já estava prometida a eles. Porém, eles precisaram ter que fazer algo para conquistar. Às vezes a gente pede para Deus, me ajuda, Deus, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar daquilo, eu preciso conquistar tal coisa, mas nós não nos esforçamos, não fazemos nada, só ficamos pedindo. E mesmo que a promessa foi dada, mesmo que você mesmo que já esteja garantida aquela promessa a você, isso não diz que Deus não vai requerer o seu esforço, a sua busca, a sua entrega. Até mesmo em relação às coisas da casa. Quanto você tem se esforçado para conquistar aquilo que você quer? Eu quero ter mais foco, eu preciso ter mais disciplina. Antes de eu estar nesse nível que eu estou agora, eu tive que investir tempo, eu tive que deixar muitas coisas de lado, inclusive tenho feito isso ainda. Eu tive que ter disciplina com o meu tempo. Eu não fico muito tempo mais em redes sociais, perdendo tempo com o celular, assistindo séries. Quanto tempo faz que eu não sento no meu sofá para passar a tarde assistindo filme, comendo aquilo que eu gosto? Inclusive, eu estou agora num processo, numa dieta alimentar, inclusive por causa da minha saúde, questões de intolerâncias e também o meu peso que eu preciso diminuir por causa da minha saúde, por causa das minhas costas, por causa das varizes, o quanto eu tenho que deixar de fazer, o quanto que eu tenho que me esforçar
para conquistar isso, para ter saúde. Então, tudo na vida a gente precisa se dedicar, a gente tem que se esforçar. Eu fiz um esforço adquirindo o curso da Lê na época para poder, hoje em dia, conseguir, né, ter esse foco, essa disciplina e conseguir ter desenvolvido esse método que eu tenho hoje em dia para lidar com a minha falta de foco, a minha distração e cuidar da casa, cuidar dos meus filhos. Então, às vezes, a gente precisa se esforçar um pouco mais para conquistar aquilo que a gente deseja. E eu quero apresentar para vocês 3 aplicativos que vão te ajudar a manter o foco e ter mais organização no seu dia. E se você ainda não curtiu esse vídeo, curta para ajudar esse vídeo a chegar a outras pessoas que também precisam ter disciplina e foco. Eu convido você também, que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever. E enquanto eu vou limpando o meu fogão, eu vou compartilhar com vocês os aplicativos que vão te ajudar a se organizar na sua rotina do dia a dia. Eu vou deixar o nome dos aplicativos aqui na descrição do vídeo. O primeiro da lista é o Todoist. O Todoist é um aplicativo de gerenciamento de tarefas que permite organizar suas atividades diárias de forma simples e intuitiva. A função deles é criação de tarefas, que você pode adicionar tarefas rapidamente, definir prazos e categorias. E também tem níveis de prioridade. As tarefas podem ser priorizadas em diferentes níveis, ajudando a focar nas mais importantes primeiro. Também tem as subtarefas e projetos, que permite você dividir suas tarefas maiores em subtarefas e organizá-las em projetos, o que ajuda a visualizar a quantidade de trabalho. Também tem o lembretes e notificações, que configura os lembretes para tarefas que vão ajudar a manter o foco e cumprir os prazos. E tem a interface bem intuitiva. A interface é limpa e fácil de navegar, facilitando a organização. O outro aplicativo é o Forest. Forest é um aplicativo que ajuda a manter o foco e reduzir a procrastinação, usando um conceito de gamificação. Suas funções é plantar árvores virtuais. Quando você inicia uma sessão de foco, planta uma árvore virtual. Se você sair do aplicativo, a árvore morre. Isso incentiva a manter o foco. Tem o tempo de foco, que permite configurar intervalos de tempo para trabalhar, como Pomodoro, ajudando a dividir o trabalho em períodos gerenciáveis. Tem as estatísticas de foco. O aplicativo fornece um resumo do tempo que você passou concentrado, permitindo que visualize seu processo ao longo do tempo. E o ecológico. Com o tempo, você pode usar as moedas ganhas para plantar árvores reais em áreas afetadas por desmatamento. E esse foi o vídeo de hoje. E eu vou ficando por aqui, eu aguardo vocês aqui para o próximo vídeo. Gone, 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 gone. River's gonna cry when you're